Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, verso 7. 1 João, capítulo 3, verso 7. O tema da mensagem dessa manhã é a nova semente destrutiva do pecado. A dúvida. A nova semente destrutiva do pecado. A dúvida. Queridos, e hoje vocês vão notar que eu vou ser um pouco mais direto do que o normal e objetivo, tanto que eu quero ler mais para eu não perder o foco, porque o tema exige que eu seja direto e objetivo, sem muita vazão à interpretação. Então vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência hoje, porque eu quero ser mais direto possível. E em 1 João capítulo 3, verso 7, todos acharam? Diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é o quê? É o quê? Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você é nascido de Deus? Estou perguntando, gente. Você é nascido de Deus? Sim. Se você é nascido de Deus, você não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Só até aí. Queridos, nós como filhos de Deus, nós estamos liberados para pecar? Eu sei que a pergunta é idiota, mas eu preciso que vocês me respondam. Aquele que é nascido de Deus pode viver pecando? Não. Nós temos essa liberdade? Não. Porque aquele que vive pecando procede de quem? Do diabo. Aquele que é de Deus não vive nas obras do diabo. Portanto, o pecado não pertence a ele. Pecado é ruim para a pessoa? Isso é uma pergunta. O pecado é algo ruim para a pessoa, por quê? Distancia ela de Deus. O que mais? A pessoa que vive pecando alcança a salvação eterna? Porque ela procede de quem? Se você vive pecando, procede de acordo com o diabo, quer dizer que você vai para o lugar onde o diabo vive. Quem vive pecando vai para onde? Vai morar com o diabo. Perde a salvação, que é uma tragédia. Do ponto de vista agora local, momentâneo, temporal, o pecado é outra tragédia, porque a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus, porque Ele é santo. Então aquele que vive pecando, ele não está em Deus, não tem participação com Deus, porque Deus não tem participação com o pecado, porque Ele é santo. Pastor, onde está isso na Bíblia? Isaías 59, verso 1, está na televisão, não precisam abrir, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o ouvido de Deus, para Ele não poder ouvir.
Você sabe qual que é o problema no verso 2? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Não é que Deus não quer, mas Ele não pode. E a culpa não é dele. O que o versículo está falando? Que não é que Deus está com a mão encolhida, ou não é que Deus está surdo, mas é o pecado que faz separação. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Se você vive em pecado, você está separado de Deus, distante. Me fala uma coisa aqui, do que eu falei até agora, tem alguma coisa que você já não saiba? Isso é novidade para você? O pecado te separa de Deus? Isso é novidade para você? Isso é chover no molhado, né, gente? Isso é básico. A gente sabe que a gente não pode pecar, porque quem peca é do diabo. A gente sabe que a gente não pode pecar, porque a gente fica separado de Deus. A gente sabe que a gente não pode pecar, porque quem peca perde a salvação. Isso é chover no molhado, a gente sabe disso. Não há nenhuma dúvida sobre a força destruidora do pecado. Aliás, eu já falei isso aqui mais de 2 ou 3 vezes. Qual que é a força mais destrutiva que existe no universo? Bomba atômica, coronavírus, vou dar opções aí. Bomba atômica, coronavírus, o líder da Coreia do Norte, a Terceira Guerra Mundial. Qual que é a força mais destrutiva que existe no universo? É o pecado. Não existe tragédia maior para uma nação que vive em pecado. Você lembra aquele dia que eu falei da Argentina aqui? Gente, aquilo lá apertou meu coração, porque uma nação que considera o assassinato de criança, o aborto, algo legal, é uma nação que está se entregando ao pecado. Isso é destrutivo. Vocês não fazem ideia do que vai acontecer com a Argentina, porque a mão de Deus pesa, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. E uma nação, que Deus nos livre dessas pragas malditas, mas uma nação que adota o pecado como lei maior, é uma nação fadada à destruição. Porque quem vive pecado é caminho de destruição. E tudo isso que eu falei até agora, sobre o pecado, sobre o perigo do pecado, sobre quem vive pecando é do diabo, tudo isso não era um alerta para ser para a igreja, porque a igreja sabe disso. Isso deveria ser um alerta evangelístico, para eu falar para quem não conhece a Deus. Não era um alerta para ser dado à igreja, mas para ser anunciado ao mundo. Afinal de contas, a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, ela deve viver isolada do pecado. Ela é uma ilha de santidade, porque ela adora a Deus. Então lá fora pode ter todo tipo de mazela, de erro, de pecado, de entendimento errado, mas dentro da igreja, a igreja sabe que pecado é algo ruim, então ela não deveria estar vivenciando ou vivendo o pecado. Esse não era um alerta para ser dado para a igreja. Afinal, a igreja de Jesus deveria ter como base fundamental o distanciamento do pecado. Mas não é isto que temos presenciado na igreja moderna. A igreja tem flertado com o pecado. Coisas abomináveis. Eu fico pensando no irmão da Assembleia de Deus, que viveu na Assembleia de Deus há 50 anos atrás aqui do Brasil, fazendo uma viagem no tempo e vindo para o nosso tempo, e vendo o que acontece com as igrejas hoje. Você sabe o que ele ia pensar? Chegou no inferno.
Porque a igreja, ela não tem só aceitado o pecado como uma prática normal. Ela também tem incentivado o pecado. E eu estou falando de igreja evangélica. E me expliquem, como a igreja, que deveria ser a ilha da santidade, o isolamento, a noiva de Cristo, aquela que é pura, como a igreja, que deveria ser o ponto seguro, distante do pecado, pode se contaminar desta forma? Como que a igreja deixou que o pecado se aproximasse e começasse a flertar com o pecado desse jeito? Na minha visão, eu considero que o problema da igreja moderna com relação ao pecado tem seu início numa semente muito perigosa que pode germinar e causar destruição: a semente da dúvida. Tem muitas coisas hoje, assuntos, temas, que a igreja passou a considerar como correto, como certo, como prática correta, porque afinal nós somos do tempo da liberdade, e tem gerado muita dúvida na cabeça das pessoas se aquela prática é certa ou se ela é errada. Para muitas situações dentro da igreja, não há necessidade de arrependimento pelo pecado, porque não há certeza se aquela atitude, se aquele pensamento, se aquela linha é realmente pecado, é duvidoso. As pessoas não sabem mais o que é certo, o que é errado, e elas não sabem mais o que é certo, o que é errado, porque a igreja passou a aceitar. A igreja, que deveria ser aquela a se posicionar contra o pecado, agora ela vai fazer, sabe o quê? Interpretar. Vamos estudar esse tema aqui e ver se é pecado ou não. Há uma profunda relativização no entendimento atual sobre o que é pecado ou não. Afinal de contas, tudo depende. É relativo. Depende. O mesmo tema possui diferentes interpretações e visões. Cada denominação, cada instituição, cada localidade faz sua própria interpretação, liberando para ser praticado pelos fiéis, incentivando para ser praticado. Com isso, o mesmo assunto, o mesmo tema, pode ser pecado em determinada igreja, pode ser visto como pecado em determinada igreja, e pode ser visto como algo comum, usual e liberado em outra. Pega uma cidadezinha pequena com 1000 habitantes, coloca nela uma igreja universal do reino de Deus, coloca nela uma assembleia de Deus, coloca nela uma igreja adventista do 7º dia, uma cidadezinha de 1000 habitantes, você vai ter três ideias diferentes sobre o mesmo assunto, num lugar pequeno. Uma vai considerar determinadas coisas pecado, porque entende isso, interpreta isso. A outra vai determinar que isso não é pecado, porque interpreta dessa forma, depende do entendimento. E tudo virou um jogo de interpretação. O mal do nosso tempo com relação ao pecado é a dúvida. Isso causou no seio da igreja uma profunda confusão sobre o pecado. O que é pecado hoje, gente? O que é pecado hoje? Afinal, é pecado ou não? Enquanto a igreja mais antiga, para a igreja antiga, tudo é pecado. Você pega a igreja 100 anos atrás, tudo era pecado. Não toque em nada, não converse com ninguém, não faça nada. E se você pegar a igreja atual, nada é pecado. Depende.
Aquilo vai ser pecado se o seu entendimento sobre aquele determinado assunto te convencer se é pecado ou não. Depende da forma como você entende. Depende da forma como você interpreta a Bíblia. Depende do versículo que você escolher. Depende da sua filosofia, da sua linha de pensamento. Vou pegar uns assuntos aqui. Eu não escolhi nada polêmico, porque eu queria ser objetivo e prático. Vou pegar só coisa cabulosa. Para a gente entender como é que funciona essa questão da interpretação. Vamos lá. Peguei só coisa da minha casa, tá? Quando eu falo da minha casa, é do Ministério Grão de Mostarda, não. Peguei só coisa da igreja evangélica. Peguei exemplo de outras religiões, não. Eu vou fazer a pergunta, e vocês hoje fazem parte dos anciãos de Deus para determinar se é pecado ou não. Viu? Vocês vão me falar se é pecado ou não. Vocês conhecem a Bíblia? Peguei só coisa que está clara aqui, para a gente entender. Me ajudem a decidir. 1. Idolatrar imagens físicas, como se fossem deuses. Isso é pecado? Digam, anciãos. É pecado? Mas para a igreja evangélica depende. Tem denominação que adora item sagrado até hoje. Tem gente levando o Arca da Aliança para cima do altar. Tem gente adorando o item. Então a interpretação depende. Buscar em primeiro lugar a prosperidade financeira. Todo seu relacionamento com Deus está baseado no dinheiro. Isso é pecado? Mas de acordo com a igreja evangélica atual, depende. Depende da sua visão e interpretação. E os interesses? Gente, casar e se separar quando o casamento não dá certo. Você casa, você não está dando problema o santo não está casando. Que expressão horrorosa para a igreja. Isso é pecado. Está dando problema de relacionamento. Vocês não estão casando aí, o negócio não está dando certo. Separa. Isso é pecado ou não? Sim. Depende. Tem igreja evangélica que permite e incentiva. Não dá certo? Tenta de novo. Vamos para os mais pesados aqui? Deixa eu descer o nível um pouquinho. Você já ouviu falar no termo swing de casal? Vou descer o nível. Você sabe o que é swing? É um jeito de dançar, sabe? Ô Senhor, conserva a mente e o coração puro assim. Swing de casal é quando você está entediado no seu relacionamento com o seu cônjuge e você pode manter relações sexuais com outros casais. Aí escolhe outro casal, o marido vai com a esposa do homem e o homem vai com a esposa da mulher. Vocês entenderam? Isso é pecado? Tem igreja que aceita e incentiva. Depende da interpretação. Depende. Estão horrorizados? Relacionamento homossexual é pecado? Depende. Tem igreja em que os pastores, líderes, são homossexuais. E eles abrem a mesma Bíblia que você abre. Depende da interpretação. Temos nesse sentido uma confusão dentro de nós, iniciado pela dúvida se aquilo que nós estamos cometendo é pecado ou não é pecado. Então um determinado assunto ou atitude vai ter chances de ser ou não pecado dependendo do seu interesse sobre ele. Tem 50% de chance de ser pecado ou não. Tudo vai depender, sabe do quê? Do seu interesse, da sua vontade carnal, se aquilo é uma prática sua,
se você tem desejo daquilo, o seu entendimento vai te direcionar para que aquilo seja certo. Mas se é um trem que você não está nem aí, eu não tenho interesse nesse negócio que você está fazendo, não. Irmão, isso é pecado, quem fizer isso vai para o inferno. Quando eu acho que aquilo me interessa, a minha linha de pensamento, ela vai em direção à aceitação. Quando aquilo não me interessa, a minha linha de pensamento vai em direção à rejeição. Tudo depende da interpretação. Quem acompanha o pastor André Valadão no Instagram? Engraçado, né, gente? Vocês verem lá, essa semana eu vi um engraçado, dizia assim... A irmã perguntou assim, pastor? Não, o irmão perguntou assim, pastor, é pecado eu morder minha esposa? Aí ele respondeu assim, irmão, morde carne, torresmo. É muito engraçado, as perguntas. Mas você sabe o que eu considero mais interessante? A dúvida. Eu fico imaginando a quantidade de perguntas que ele tem no Instagram dele. Porque a igreja evangélica está cheia de dúvida. Tem coisa que pergunta lá que eu arrepio o cabelo. Eu falo, gente, isso não é crente perguntando, não é possível. E você sabe por que pergunta? Você sabe por que pergunta? Porque quer achar na resposta dele um respaldo para aquilo que ele já acredita. Não, agora eu posso fazer tranquilo, porque o pastor André Valadão falou que pode. Na realidade, ele não está só com receio daquilo, ele já acredita naquilo, ele está procurando respaldo. A igreja evangélica hoje sofre um surto profundo de dúvida do que é pecado e do que não é pecado. Por isso que é chover no molhado, eu chegar aqui no começo e falar que pecado destrói, pecado manda para o inferno, pecado te afasta de Deus, mas o problema é que o pecado não é só o ato em si, é a dúvida se é pecado ou não. Tem gente cometendo atrocidade diante de Deus, e com a consciência e o coração tranquilo, achando que está fazendo o certo. E ai de você se você falar alguma coisa. Existe uma nuvem espessa, pesada, sobre a igreja moderna quanto ao entendimento do que é pecado. E esta nuvem tem levado bilhões de pessoas ao engano. Nossa, pastor, exagerou, bilhão, hein? Eu também acho que eu exagerei, mas foi de propósito. Que pode ser. Não há mais um entendimento sobre o que é pecado, não. Tudo depende, tudo é relativo. Deixa eu dar um exemplo prático disso. 1 Samuel, capítulo 15, verso 10. Olha o perigo da interpretação. Então veio a palavra do Senhor ao profeta Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel, no verso 12, para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe dito: bendito sejas tu do Senhor. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse. Este, gente, é Saul dizendo a Samuel: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. No verso 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los.
Porque, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, olha que interessante. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas eu destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Você sabe o que está acontecendo nesse momento? Deus chegou a Saul e disse assim: vai lá, destrua os amalequitas e acaba com tudo, não faz nada. A ordem está clara. Alguém não entendeu? Me diga. A ordem é assim: vai lá, mata tudo, não deixa nada. Alguém tem alguma dúvida com relação à ordem? Tá claro? Beleza. Saul me chega nesse momento de fazer o que Deus mandou, e ele tem uma interpretação diferente do comando. Ele sabe o que ele precisava fazer, mas ele resolve fazer algo diferente, porque ele entendia que poderia fazer algo diferente daquilo que Deus mandou ele fazer. Ele pegou a ordem, interpretou e falou: vou fazer assim. E você acha que Saul, quando ele é confrontado por Deus, ele reconhece que errou? Você sabe por que ele não reconhece? Porque ele tinha certeza que estava certo. Olha o que ele fala aí, gente, no verso 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, não é isso que você está falando não, profeta, não é isso aí não. Eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele entendia que tinha feito certo, porque ele interpretou a ordem do jeito que ele achava que era certo fazer. Não, vou trazer o rei, os boizinhos miozinhos, as ovelhas miozinhas, vou trazer e vou oferecer de sacrifício. A ordem não era essa, ele interpretou do jeito que ele achava certo. Aí quando ele chega para ser confrontado, isso que é engraçado demais, gente, porque ele vai justificar para Deus aquilo que ele tinha feito. Será que ele pensou que Deus ia falar assim: rapaz, é mesmo? Não tinha pensado desse jeito que você está pensando, não. Rapaz, olha que eu não tinha. Deus falando com Saul: rapaz, eu não tinha pensado desse jeito que você pensou, não. É mesmo, você está certo. Será que Saul pensou que Deus ia voltar atrás na decisão e concordar com a interpretação dele? Deus não moveu 1 milímetro em relação à interpretação de Saul, porque o que ele havia designado como certo, era o certo. E este é o principal problema na relativização do pecado. Nós temos de um lado a autoridade e a santidade de Deus. Esses são valores absolutos. Eles não mudam, dependendo do jeito que você entende a coisa. Tem gente que acha que da forma como ele entende, que da forma como ele interpreta, Deus vai mudar a interpretação. A autoridade e santidade de Deus são imutáveis. Aquilo que você pensa sobre determinado assunto não mexe 1 milímetro na santidade e na autoridade. Se você pensa diferente, ele continua sendo santo e ele continua sendo Senhor, independente da forma como você pensa sobre o assunto. Deus não moveu 1 milímetro, está errado. Não foi assim que eu pedi. Tem gente que acha que pode convencer Deus a ser um pouco menos santo, ou pode convencer Deus pelas suas filosofias e entendimentos que ele pode ser um pouco menos autoridade. E autoridade e santidade são valores absolutos. Deus continuará sendo santo e continuará sendo Senhor, independente da sua filosofia pessoal sobre qualquer assunto.
Então nós temos do lado um valor absoluto, um atributo absoluto, santidade e autoridade de Deus, e do outro lado um valor relativo que depende. Depende. Você sabe quando é que isso vai chocar? Nunca. Porque um é absoluto, o outro é relativo. Um não vai mudar nunca e o outro acha que pode mudar a situação. E agora resta a dúvida: é Deus que tem que se adaptar à nossa forma de pensar, ou somos nós que temos que adaptar a forma de pensar de Deus? Olha o que o apóstolo Pedro fala. Por isso, cingindo o vosso entendimento, olha ele pensando na razão, na interpretação, na forma de pensar, na mente, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai, mais ou menos, dependendo da forma que você pensar, sede sóbrios e esperai de que forma? Inteiramente, na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos... O que está escrito aí, amados? Não vos amoldeis. Não vos amoldeis. As paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo, ao valor absoluto, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos mais ou menos santos. Tornai-vos santos de acordo com o seu entendimento. Tornai-vos santos de acordo com o jeito que você pensa. É assim que está escrito? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui está o choque principal. Porque são valores absolutos que vão lidar com valores absolutos. Você não pode ser mais ou menos santo. Ele não é mais ou menos santo. Queridos, então sua forma de pensar ou filosofia pessoal sobre determinado assunto não move os atributos absolutos de Deus em nada. Não é Deus quem deve se moldar a sua forma de pensar. É você que precisa se adaptar, amoldar, transformar, conforme a santidade que Jesus estabeleceu. Isso não varia de acordo com o que você pensa. Gente, eu sei que é complexo, mas deu para entender a questão de relativo e absoluto? Santidade e autoridade de Deus são parâmetros absolutos. A nossa forma de pensar é relativo. Elas não vão se chocar. Elas não vão se chocar. E me ajuda, como que eu resolvo essa questão? Como que eu resolvo? Eu tenho uma ideia, quero saber se vocês concordam, se você acha que é uma boa ideia. Vamos do Ministério Grão de Mostarda fazer um documento onde nós colocamos tudo o que pode e o que não pode. Vamos estabelecer um conjunto de regras, valores, pensamentos daquilo que é certo e daquilo que é errado. Vamos já definir isso. E se vocês quiserem, a gente pode até colocar isso em tábuas de pedra, para ficar mais santa ainda. Isso vai dar certo, gente? Isso já foi feito. Deu certo. Para garantir a continuidade na busca da santidade, Jesus fez questão de nos trazer um mecanismo de defesa e apoio. Porque, gente, muita coisa está muito bem clara. Eu li as coisas que estão muito bem claras na palavra de Deus, que são escândalos que, mesmo estando na palavra de Deus, a igreja interpreta de forma diferente. Mas tem coisas que não está clara na palavra de Deus, são coisas que nós vamos vivendo, o mundo vai mudando. E tem dúvidas que vão surgindo, que vão aparecendo, se é pecado ou se não é, que a gente não tem isso muito bem estabelecido na palavra. Então, como resolver? Jesus fez questão de estabelecer a presença ininterrupta do Espírito Santo, justamente para garantir que não ficássemos sem instrução e caminhássemos por caminhos de engano.
Deus garantiu, Jesus garantiu, depois que Ele subiu aos céus, que você tivesse um mecanismo que te ajudasse a identificar o que é pecado ou não. O problema é que o Espírito Santo que está dentro de nós está sendo silenciado pelos nossos próprios filosofias. Tem gente que não ouve o que o Espírito Santo está ministrando. Não, porque eu estou certo. Porque acredita que aquilo é certo. Jesus, quando Ele vai falar do Consolador, abram para mim, olha que interessante. João 16, 7. Os discípulos estão tristes porque Jesus vai subir aos céus. E Jesus vai falar da missão do Consolador, o que o Consolador faz com as pessoas. E olha o que Jesus diz com relação ao Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Quem é o Consolador? Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E olha o verso 8, quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo de quê? Quando o Espírito Santo vier, Ele convencerá o mundo do pecado. Nós temos um mecanismo de defesa para saber o que é certo e o que é errado. Ele se chama Espírito Santo e Ele está dentro de você para te falar o caminho que você deve seguir. Nós não andamos no escuro sem saber que decisão tomar. Nós temos o Espírito Santo, Ele serve para isso. O problema é que tem gente que acredita tão piamente em mentira, em engano, está tão respaldado nas suas filosofias, que o Espírito Santo está falando está errado, o Espírito Santo está falando está errado, e ele não dá atenção àquilo que Deus está falando, porque acha que está certo. Quando o Espírito Santo vier, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje, nessa manhã, para dizer para vocês: ouça o Espírito, ouça o Espírito, ouça o Espírito. Você está com dúvida se determinada prática que você está fazendo hoje é certa ou errada? Você não tem certeza se aquilo que você está cometendo está certo ou errado? O Espírito Santo me enviou aqui hoje para dizer a você: ouça o Espírito. Você não precisa de regras escritas para te ensinar o que é certo ou errado. Deus se estabeleceu dentro de você para te mostrar o caminho. Se você tem dúvida se determinado assunto, atitude, estilo, pensamento, filosofia é errado, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Eu já falei isso antes, ninguém me deu moral. Se você tem dúvida se determinada atitude, pensamento, tema é errado, o simples fato de você ter dúvida já é um grande indicativo de que seja errado. Se você tem dúvida se determinada coisa que você está praticando hoje, eu não vou citar exemplo, gente, para não banalizar o entendimento, porque senão só vai criar polêmica. Eu quero ser direto e objetivo. Se você tem dúvida se aquilo que você está fazendo hoje é errado, é bem provável que seja. E a dúvida acontece porque você quer fazer e o Espírito Santo está falando para você não fazer. Se você está em dúvida, vá pelo caminho mais seguro. Não faça.
não faça. Eu estou pensando em fazer determinada coisa, mas eu só não fiz ainda, porque eu não tenho certeza se é pecado ou não. Quer um conselho? Quer um conselho? Não faça. Porque a dúvida é indicativo de pecado. Porque a nossa senso de julgamento, para Deus é trapo de imundícia. Nós não temos capacidade de julgar, mas o Espírito julga todas as coisas, e Ele sabe. Se existe a chance de que a sua dúvida seja pecado, opte pelo caminho mais seguro e não faça. Não vale o risco de pecar. Existem coisas que me parecem lícitas. Gente, tem um monte de coisa que eu acho que não é errado fazer. Estou falando de mim, tá, gente? Estou falando de denominação, igreja, ministério de mocidade. Estou falando eu, Wesley. Tem coisa que eu acho que se eu fizer não tem problema. Problema mesmo, goiano mesmo, não tem problema. Mas só que lá no fundo do âmago, lá no fundo do meu consciente, eu não tenho certeza absoluta se é certo ou errado. Você sabe o que eu faço? Eu não faço. Porque o risco é muito grande e eu não quero pecar contra a santidade de Deus. Se existe a dúvida, considere-a. Existem muitas coisas que me parecem lícitas, mas nem todas, e elas não me convêm, porque existe uma mínima chance de que elas me conduzam ao pecado. E eu não quero trilhar esse caminho. Aquele que vive pecando procede de quem? Você quer viver pecando? Eu não quero. Então eu não vou trabalhar com a dúvida. Vamos abrir Mateus capítulo 9, verso 12. Jesus estava sentado com pecadores nessa ocasião. E é interessante o quadro é muito interessante, porque os que estão sentados com Jesus são os pecadores. E nós temos aqueles que estão de pé, que se consideram santos, que são os escribas e os fariseus. Eles acham que eram santos, que estavam fazendo certo. A interpretação deles levava a acreditar que eles estavam certos. E esses santos que estavam de pé condenam aquela situação, como que Jesus senta com pecadores. E Jesus, a partir do verso 12, ele diz assim: mas Jesus, ouvindo o que os escribas e fariseus diziam, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu fiquei pensando nessa figura, na imagem em si, e tentando me situar em qual posição que eu estaria. Eu seria daqueles que estavam de pé, achando que tinha a vida certa? Ou eu seria daqueles que estavam sentados com Jesus, querendo tratamento, conserto, ouvir, transformação, arrependimento? Aí eu fiquei pensando, gente, eu acho que eu seria do que estava de pé. Eu acho que eu seria do que estava de pé. Baseada na minha própria filosofia. De achar que eu tenho a vida certa. De achar que eu estou fazendo tudo certo. E me deu um senso de tristeza tão grande por pensar isso. De interpretar a minha vida dessa forma. Porque eu careço da misericórdia do Senhor. Eu sou pecador e careço da misericórdia do Senhor, porque a minha forma de pensar me torna pecador. Eu fico vendo o apóstolo Paulo, quando ele vai falar dos pecadores, ele se considera como o principal, o maior, e era o apóstolo Paulo. Dentre os pecadores, dos quais eu sou o principal.
E muitas vezes a gente está tão cheio de si, tão cheio das nossas filosofias, que a gente acha que a nossa posição não é estar carecendo da misericórdia de Deus, não. Que nós estamos com a vida, rumo ao céu, deixa comigo. Postagem direta ao paraíso, deixa comigo. E a nossa filosofia, a nossa forma de entender, ela nos engana. Por isso nós estamos aqui hoje, queridos, para clamar ao Senhor. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. Tem ouvidos que estão aqui hoje, que estão absolutamente tapados para a voz do Espírito Santo. E a pessoa está caminhando com a vida dela, achando que está tudo certinho, fazendo tudo direitinho, porque a sua filosofia de vida, o seu entendimento do que é Bíblia, o leva a crer de que a vida dele é um marasmo de santidade. Ouça o Espírito. Ouça o Espírito. Enquanto eu fazia essa palavra, eu fiz questão de sair da posição de estar em pé e de me ajoelhar na presença do Senhor, na mesa, nos pés dele, dizer: Senhor, eu careço da sua misericórdia, eu sou pecador. E quanto mais eu orava e clamava ao Senhor por isso, mais o Espírito Santo me convencia: você é mesmo. Vamos ficar de pé. Pois eu não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Anjos te louvam, os anciãos